Deus colocou uma palavra no meu coração hoje. Eu conversar com a minha esposa, não tem muito tempo que eu falei sobre esse texto. E eu vou, inclusive, ressaltar alguns pontos que eu já mencionei no passado aqui na igreja. Mas, desde o começo da semana, o Senhor tem me incomodado para falar sobre Filipenses. Porque Filipenses tem uma característica muito parecida com o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Quem teve quinta-feira ouviu que eu falei um pouco sobre Filipenses capítulo 3. E hoje o texto-chave da minha palavra é Filipenses capítulo 4. Eu até quero que você abra aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. E o tema da nossa palavra nesta noite, o coração da igreja, é viver em paz. E por que viver em paz? Porque essa é uma das coisas que todo ser humano busca. Você pergunta para as pessoas o que eles querem agora, qual que é a sua expectativa para 2019? Qual que é o seu sonho? 2019, Jesus do céu, 2022. 2019 foi forte agora, né? É que eu deletei 2020, 2021, não está valendo. Qual que é a sua perspectiva para 2022? A pessoa fala, ter paz. Todos querem paz. E a pergunta é, como que nós vivemos em paz no mundo a qual estamos? Como diz o pastor Luiz Saião, um dos teólogos do nosso meio batista, em um livro que ele escreveu, Teologia Fácil, Teologia Simples e Fácil, se eu não me engano esse é o título, um excelente livro, ele fala assim, que chegou ao ponto dele falar, Deus, para o mundo que eu quero descer. Porque no mundo que nós estamos vivendo, não é brincadeira. E como que nós temos paz nesse ano de 2022? Ou o término desse ano de 2020, porque vamos ser sinceros, tem sido uma arte viver, e na realidade tem sido um milagre sobreviver. Quando não é a doença matando, é as pessoas, quando é as pessoas é o trânsito, quando é os trânsitos, é as circunstâncias, é as notícias. Irmãos, não está fácil o negócio. A realidade é essa. Mas continuamos ainda buscando a mesma coisa. Tem pessoas que falam, não, eu não tenho buscado a paz, eu tenho buscado dinheiro. Você busca dinheiro para quê? Para ter paz. Não, eu tenho buscado, não tenho buscado dinheiro nem a paz, eu tenho buscado um relacionamento. Para quê? Para ter paz. Então todos os nossos anseios vão se resumir em buscar a paz. E Filipenses, Paulo, falando nesta igreja, ele dá uma receita para nós que eu quero compartilhar. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ele diz assim, Filipenses 4, versículo 1 em diante. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Isso é um bom nome para dar para a filha, né? Meu Deus. Que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres a trabalharem comigo no Evangelho. E com Clemente e com os meus outros cooperadores, cuja nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Seja a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também apresentaste e recebeste e ouviste e viste em mim,
isto fazei, e Deus de paz será convosco. Feche os seus olhos por alguns instantes. Oremos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é com revelação que nós recebemos a tua palavra no nosso coração. Porque nós sabemos que ele vai discernir os pensamentos que nós temos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que nesse momento também o Senhor tire de nós toda distração que possa roubar a tua palavra da nossa mente. Para que possamos sair daqui nutridos e convictos, ó Pai, que o Senhor é conosco. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4 é uma das partes da Escritura que nós encontramos a expressão o Deus de paz. Ele diz que esse Deus de paz, ele guarda o nosso coração. Esse Deus que traz paz ao nosso coração. Agora, essa paz necessariamente não te tira da guerra, mas é uma paz em meio à guerra. Ele não fala que ele vai nos livrar da guerra. Ele não fala que ele vai nos livrar deste mundo. Mas em meio a tudo isso, ele vai trazer paz, uma paz de Deus ao nosso coração. Porque deixa eu te dizer algo, tudo que vem de Deus, deixa eu repetir, para você entender, tudo o que vem de Deus traz paz no seu coração, amém? Pastor, como que eu sei que algo é de Deus? Tem paz no seu coração, filho? Não, não tem. Então, para que você gastar tempo, até mesmo desculpa, não entenda como uma heresia, gastar tempo orando, tentando convencer Deus a mudar o seu coração. Porque é assim, muitas pessoas querem fazer coisas que não tem paz de Deus em seu coração e começam a orar, tentando mudar Deus para que a circunstância mude. Na realidade, você só se convence. E aí vai e faz aquilo que você não tem paz no seu coração. E aí a gente sabe que o resultado dá errado, dá problema. E aí você quer jogar também isso para Deus resolver. Porque tudo que é de Deus, há paz no nosso coração. Você precisa entender isso. Há dúvidas, não é de Deus. A inquietação, não é de Deus. Agora, a paz é um ambiente que é gerado em nosso espírito. E esse ambiente é gerado por algumas atitudes que nós temos que ter. Por algumas ações que nós temos que ter. E Paulo deixa bem claro à igreja de Filipe sobre tais ações. E eu separei algumas aqui para nós pensarmos. A primeira é que nós precisamos permanecer firmes no Senhor. O versículo 1, Paulo começa dizendo, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ele diz assim, meus amados e muito queridos irmãos. Ele tinha um apreço por aquela igreja. E ele fala, olha, eu permaneço e vocês também precisam permanecer firmes no Senhor. E essa é uma das coisas que traz paz para a nossa vida. É permanecermos firmes no Senhor. É permanecermos de modo firme. Não é de modo inconstante. Tem pessoas que permanecem no Senhor, mas de modo inconstante. Hoje está, amanhã não está. Hoje está, amanhã não está. Amanhã está e hoje não está. Vive assim. Parece que a vida espiritual parece uma montanha russa. Tem dia que está lá pertinho do Senhor. Tem dia que está nas profundezas do abismo. Distante do Senhor. E vive nessa maratona. Mas não busca uma vida constante, uma vida firme, um permanecer firme. Permanecer aqui significa continuar firme nos caminhos do Senhor. Quando nós permanecemos no Senhor, nós desfrutamos da paz do Senhor no nosso coração e de tudo mais. A Bíblia nos narra, e eu quero te convidar, vá comigo em João capítulo 15. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí. João capítulo 15. João 15, ele diz assim, versículo 1,
Eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim toda vara em mim que não dá fruto é tirada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que de mim dê mais fruto. Aí ele começa uma maratona de permanecer. Se eu não estou me enganado aqui, ele vai falar quase 11 vezes. Ele vai usar a terminologia permanecer. Ele diz assim: vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz: estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí ele diz mais: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, aqui nas traduções está usando estiver, em outras traduções fala permanecer, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado no fogo, como a vara, e secará, e os lançará no fogo ardente. Se em mim estiverdes, em outra tradução fala assim, em mim permanecerdes, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Isto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto. Assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então aqui nós temos algo muito claro. O Senhor fala: olha, tudo já está feito. Só que vocês precisam permanecer. E permanecer firmes. Eu aprendi há muitos anos atrás uma terminologia chamada palanque no brejo. Já viu palanque no brejo? Ele permanece, mas ele é firme? Não é. Você empurra para lá, você empurra para cá. Talvez até é difícil de arrancar. Tem uns que pegam um ar, né? Mas não é firme. E o texto diz que você precisa permanecer com firmeza, com constância. A segunda verdade que nós aprendemos é que temos que manter a concordância e a unidade. Não adianta apenas permanecer, mas você precisa estar em concordância e em unidade. Eu tenho algo no meu coração e eu falo para a igreja sem dificuldade nenhuma. Tem pessoas que não concordam com determinadas situações dentro de algumas igrejas. Vamos pensar assim. Tem pessoas que não concordam com a doutrina de uma igreja. E aí você fica lá, mesmo assim. Nós não estamos falando da sua fé em Jesus, nós não estamos falando da sua convicção sobre nós estamos falando de doutrinas, de concordância, de visão teológica, de pontos de vistas que interferem diretamente na nossa vida. E a pessoa fica lá. E aí hoje eu vendo minha sogra que tem nos visitado, falando de um passado numa igreja, inclusive eu fiz parte mesmo, tinha um irmão lá que sempre ficava apontando o dedo do pastor, sempre falando, né? Porque assim, a pessoa não concorda, mas não sai, não vai embora, não vai para um lugar a qual cabe. Uma vez eu ouvi também um querido pastor falar que toda a igreja servia para ele, mas ele não servia para grande parte das igrejas. Por quê? Porque há discordância de pontos teológicos. Isso não faz gente mais salvo, menos salvo, não. É apenas nós temos que entender que para que eu permaneça e viva em paz, eu tenho que estar em concordância, em unidade. Porque senão a igreja vira um campo de guerra, uma batalha. A pessoa fica, o pastor pregando, a pessoa fica anotando para depois ir lá e ó. Claro que aqui não acontece isso, glória a Deus por isso. O povo aqui é bênção, amém? Não, mas eu falo isso de verdade, não é nem uma... A gente sabe que existem lugares que as pessoas ficam lá.
querendo mudar tudo, quando na verdade quem precisa mudar é a pessoa. Às vezes mudar, inclusive, de local. Então o texto diz no versículo de número 2 e 3, acompanha comigo, Filipenses 2 e 3. Ele diz assim: rogo a Evódia e roga Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus cooperadores, os nomes estão escritos no livro da vida. Manter em concordância, em unidade, é nós estarmos debaixo do mesmo jugo. Tem uma tradução que ele fala no versículo 3, coloca o versículo 3 para mim, por favor. Ele vai falar, Paulo usa a expressão do mesmo jugo. Aquela ali vai falar isso. Deixa eu virar aqui, que aqui eu estou enxergando. Não, essa aqui também não fala do jugo. Tem uma tradução que ele vai falar que são cooperadores, nessa questão do cooperadores, que eles fazem parte do mesmo jugo. São companheiros de jugo. O que é ser companheiro de jugo? É ser cooperadores. Andar em concordância, andar em unidade, é ser companheiro da igreja. É ser companheiro não apenas na hora do churrasquinho, na hora da alegria, não, filho, é ser companheiro de jugo. Você sabe o que é jugo? Hoje nós dificilmente vemos isso. Mas antigamente, na agricultura, se pegava 2 bois para arar a terra. Eles aravam, meu avô tinha, eles aravam a terra, eles carregavam o carro de boi, eles faziam vários serviços. E era colocado um jugo sobre eles. E era colocado na mesma proporção em cima dos 2. Para que os 2 andassem juntos. Para que os 2 dividissem a carga. A Bíblia diz que é melhor sermos 2 do que 1. Porque se um cair, o outro está lá para estender a mão. Então quando Paulo está falando para esta igreja, ele está falando, olha, vocês que necessitam, vocês que precisam, vocês que desejam a paz, tenha unidade. Tenha unidade. Tenha concordância. Não é concordar com o pecado do outro, não. É estar disponível. É estar sendo companheiro de jugo. É poder se colocar à disposição. É poder ver a necessidade do outro. Não é se colocar num pedestal, achar que você é rico, que você é Deus, que você é um crente supernatural. Para com isso. Ser companheiro de jugo é eu poder olhar para o meu próximo e ter empatia com ele. É poder sentir a dor que ele está sentindo, a aflição que ele está sentindo. Igreja é isso, igreja não é uma comunidade onde vivemos individualmente. Mas a igreja é o corpo de Cristo, onde se a unha do pé está doendo, até a cabeça sente. Isso é ter unidade. Isso é ser cooperador. Às vezes a gente olha para o outro e quer que o outro se enquadre a nós. Não, é você que tem que se adaptar a mim. Para, se você é maduro na fé. Receba a instrução de Paulo. Paulo fala assim, você que tem maturidade, chega na casa de alguém que não come carne de porco, não coma, filho. Não queira você se achar. Isso é ser unido, é ter concordância. Somente podemos ter concordância quando estamos debaixo do mesmo jugo. Vai comigo, Lucas capítulo 9, acompanhe só, Lucas 9, versículo 57. Olha o que diz. Aconteceu que indo eles pelo caminho,
Diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aqui algumas pessoas começam a querer seguir Jesus. Ele diz: disse Jesus, a raposa tem covil, as aves do céu ninham, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha aqui para mim, Jesus não está falando que ele era pobre. Tem muita gente que pega esse texto e quer usar uma teologia franciscana, da pobreza, nada disso. Jesus está falando de um ministério itinerante que ele tinha, ele não era fixo. Então hoje Jesus estava num lugar, amanhã estava no outro, no outro, no outro. Jesus está falando: olha, cada um tem uma casa para descansar, né? É assim, filho. Cada um aqui tem um ministério, cada um tem uma pegada diferente. E às vezes você vai ter que se desdobrar e ir para um canto para o outro. É o que Jesus está falando. Vocês querem me seguir? Tem um que tem onde pousar. E às vezes nós vamos ter que ficar aí, pousar dentro do carro, parar no hotel, fazer alguma coisa. Aí, olha, você tem que entender todo o texto. Olha o que ele diz mais. Ele disse outro, agora o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe primeiro eu vá enterrar o meu pai. O que ele estava preocupado? Com a família. Falou: deixa eu resolver minha vida, Senhor. Deixa meus pais ficar velhos, e a hora que eu enterrar eles, aí eu vou seguir o Senhor. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Mas Jesus lhe observou. Minha tradução fala, Jesus disse, né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Meu irmão. O povo acha que Jesus fica acariciando o cara, né? Fala: não, filhão. Olha o que diz mais. Mas Jesus, e disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse não queria nem enterrar. Ele falou: deixa eu só lá dar um tchau, fazer umas coisinhas, passar um tempo. Olha o que ele diz. Jesus lhe diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto. Para quê? Não está falando para ser salvo, filho, é para o reino. Sabe aquela pessoa que, infelizmente, não é firme no Senhor? Hoje ele está, amanhã não está. Né? Ele é influenciado pela família ali. O Senhor fala: aquele que lança a mão no arado e fica querendo sempre voltar, sempre faltar, ele não é apto. Por isso, amados, nós só conseguimos andar em concordância quando nós estamos debaixo do mesmo jugo. Quando andamos em concordância, desfrutamos de uma paz que inunda o nosso coração. Certa vez eu recebi um convite para pastorear uma outra igreja. Não tem muito tempo não. Uma igreja já bem desenvolvida, muito jóia. Aí o irmão me ligou, falou: pastor, seu nome foi cogitado, e pá, aquele negócio todo, e gostaria assim que a gente marcasse uma série de conferências. Eu falei assim: meu querido, deixa eu falar para o senhor, eu posso ir até pregar, mas eu não posso ir pregar com vista ao ministério. Aí ele falou: pastor, mas o senhor nem ouviu a igreja ainda. Eu falei: mas eu não preciso ouvir, porque a igreja aí tem um perfil, né, que é diferente daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho crido. E o que vai acontecer? Os irmãos vão tentar me convencer. Se porventura eu aceite, eu vou tentar mudar vocês. Aquilo que vocês têm vivido há quantos e quantos anos. E eu usei essa expressão. Eu falei: nós não estaremos debaixo do mesmo jugo. Então, se os irmãos querem me convidar para dar uma força para a igreja, para pregar, eu gosto de fazer isso, sinto prazer, eu posso até ir. Mas se for para o vice-ministério, eu até dispenso o convite para pregar. Porque senão nós não andamos debaixo do mesmo jugo. Quem está entendendo? Você consegue entender isso? Irmãos, isso traz paz ao seu coração. Isso traz alegria para a sua alma. Você sente prazer em congregar com o Senhor, porque você está debaixo do mesmo jugo. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim: eu nunca imaginei que eu ia congregar numa igreja batista de novo. Porque pensava que nunca mais ia encontrar o mesmo jugo, de igualdade,
para andar na mesma visão, no mesmo entendimento, na mesma fé. Então nós temos que ter essa compreensão de unidade e também de concordância. Terceira verdade que o texto nos fala está no versículo de número 4. Diz assim, Filipenses 4:4. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então ele diz aqui que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Regozijai-vos é se alegrar. Se alegrai sempre no Senhor. Se alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Nós temos que buscar essa alegria no Senhor, meu irmão. Somente quando abandonamos toda espécie de justiça própria, nós conseguimos realmente nos alegrar no Senhor. Quando você achar que o seu eu ainda tem algum resíduozinho de razão, você não consegue ter a alegria completa do Senhor. Por isso que Paulo fala a essa igreja: alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar no pastor, não é alegrar no prédio, não é alegrar no irmão, é alegrar no Senhor. Não é alegrar com as suas obras, não é alegrar com o seu líder de célula, não é alegrar com outra coisa, é alegrar-se no Senhor. Agora você só consegue viver essa alegria do Senhor quando você tira toda a justiça própria da sua vida. Porque toda vez que você usa de justiça própria, você começa a ofuscar a alegria que vem do Senhor. Você começa a considerar o que você acha mais importante do que o Senhor, ou daquilo que o Senhor está falando, ou daquilo que é a verdade do Senhor. E aí você começa a se entristecer. Aí você começa a ficar abatido. Eu estou falando dentro da igreja. Porque, pastor, mas eu acho. Aí você está vendo? Como que você vai ter alegria do Senhor? Com a justiça própria operando na sua vida. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Se alegre no Senhor. Mas há um outro aspecto também aqui da alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias, ele diz assim. Olha o que ele diz, 8:10. Lá na parte, acho que B do versículo ele diz, ou na parte C: a alegria do Senhor é a nossa força. Na parte final aqui do versículo: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria, se alegrar no Senhor, tem essa alegria, tem esse segundo aspecto, tem um aspecto da justiça própria que você tem que abandonar, mas você tem que saber que não é a alegria sua, mas é a alegria do Senhor. Não é a alegria que você encontra no shopping, que você encontra num churrasco, que você encontra numa confraternização, que você encontra numa reunião de final de ano. Não. Mas é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Não é a sua alegria própria, mas é a alegria do Senhor. A alegria também é um entendimento de relacionamento grato ao Senhor. Porque só aquele que é grato consegue entender a alegria do Senhor. Só pode se alegrar no Senhor quem é grato. Sabia disso? Como que está o seu ano de 2021? É que vocês não esperaram, vocês estão mais rápido que eu. Calma, eu ia falar uma. Como estão? Como está o seu ano de 2021? Ah, pastor, ano terrível. Eu te dou uma lista de nomes que não conseguiram terminar esse ano. Você está vendo como que você vai se distanciando da alegria do Senhor? Porque às vezes você deixa de ser grato. Grato pelo fôlego de vida que há no seu pulmão. Grato pelo dia mal que você teve. Grato pelo pneu do carro, da moto que furou. Ah, pastor, mas é um trem ruim, mas seja grato, filho. Talvez Deus está te livrando de um acidente que te ceifa a vida. Isso é se alegrar no Senhor.
Porque se alegrar no dia que está todo mundo soltando foguete, que alegria é essa? Por isso que Neemias está dizendo, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Quando você desfruta dessa alegria, você é forte. Você está todo arrebentadinho. Que nem diz a expressão popular, parecendo arroz de terceiro. O pessoal não conhece mais isso, né? Não conhece mais arroz. Você sabe que quem sabe que é arroz de terceiro aqui? Só estou vendo velho a mão só. Os novos não sabem. O que era? O arroz ia para a máquina de arroz e aí fazia. Pegava os melhores, fazia o arroz de primeira. Uma segunda fase aí, sai arroz de segunda. Arroz de terceira, filho. O povo cata arroz hoje? Não cata arroz. Por isso que eu falo que o povo não conhecia arroz de terceira. Rapaz, você abriu um pacote, vinha até pedra dentro daquele negócio. Vinha de tudo. Né? Era todo quebradinho o arroz. Todo esmagado. Talvez você está terminando o ano de 2021 todo esmagado, parecendo arroz de terceira. Mas você fala, eu estou forte porque minha alegria é do Senhor, amém? Você venceu o coronavírus, você venceu fulano, você venceu o capiroto, você venceu tudo, filho. Porque a sua alegria vem do Senhor, amém? É isso que tem que empolgar o nosso coração. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque se você olhar tudo passar para você ficar alegre, tá vindo a quinta onda, a sexta onda, a 10ª onda, dá para nós surfar já, filho. Já aprendemos até a surfar, já com tanta onda que tem. Não, mas quando passar eu me alegro. Para, filho. A sua alegria tem que ser no Senhor, tem que ser agora, amém? Aleluia. Podemos comparar o coração de muito cristão como um grande lago. O lago lá do Mar da Galileia. Você sabe que o Mar da Galileia é um lago, né? Deixa eu olhar a hora aqui. O Mar da Galileia é um lago. Quando você for lá em Israel, você vai ver. Eu não fui não, mas eu estudei. Eu vou daqui um dia, amém? Falta pouco, irmão. Tá perto. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Você que deseja ir para Israel em 2024, o pastor Sérgio está montando uma caravana. Você pode... É 23? Mas, gente, eu estou com um problema de data hoje, hein? É 23, tá certo. É que eu estou... Não estou não, eu errei. É 23, tá? É 24 meses você pode pagar, tá? Não vai pagar para o pastor não, fica tranquilo. Para com isso. Já perguntaram esse dia para mim. É o pastor que vai arrecadar? Não é o pastor, filho. É a agência de viagem. O pastor é apenas a pessoa que vai levar. Ele vai ser o guia. Guia da viagem, mostrando todas as circunstâncias. Você pode parcelar em 24 vezes. Olha, né? É barata a parcela? Não sei. Para uns pode ser barato, para outros não pode ser. Depende da sua situação econômica. Tá bom? Depende. Tem vários pacotes, né? A irmã está me lembrando ali. Você pode pagar à vista, você pode pagar parcelado, você pode deixar pagar em poucas vezes, uma agora, uma daqui a pouco. Você pode pagar para o pastor também, amém? Esse amém aí foi fraco, hein? Aleluia. Eu creio. Tirando a brincadeira, eu falo que é uma sugestão. É uma mega de uma viagem que você vai fazer 4 dias em Dubai. Ó, você vai tirar uma foto em Dubai. Eu não vejo muita graça, mas você vai ficar lá, tá? Uns dias em Dubai, você vai conhecer vários lugares em Israel também. Voltando aqui para a palavra, quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu passo aí os scripts certinho de como funciona. Tem coração de muitos cristãos que parece um grande mar, Mar da Galileia. Se você ler lá em Marcos capítulo 4, versículo 37, diz que Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Você sabe o que Jesus foi fazer? Tem muitas pessoas que criticam quem dorme, né? Mas Jesus foi dormir, filho. O texto diz que ele estava cansado, Marcos 4, 37. Ele deitou na popa do barco e foi dormir. Está dormindo. E de repente, como diz aquela canção do cantor cristão, né? Quando o mar se revolta, né? Quando as ondas do mar se revoltam, o que o povo faz? Começa a gritar desesperado. Vamos afundar, vamos afundar. Né? Fica aquele negócio todo. Começa a ficar enjoado e passando mal. Até que chega um corajoso, vira para Jesus e fala: Jesus, o Senhor não se compadece de nós morrendo aqui? Os caras falaram desse jeito com Jesus.
Nós estamos a ponto de ir a pique, o barco está para afundar. Jesus dá uma olhada assim, deve ter feito esses caras me acordando uma hora dessa. Não deixa nem dar uma cochiladinha. Aí ele vira para o mar e fala: mar, aquieta-te. E houve bonança. Aí Jesus dá aquela chamada no pessoal e fala: vem cá. Ô homens de pequena fé, por que vocês não usam da autoridade? Pastor, o que isso tem a ver com uma vida de alegria no Senhor? Porque às vezes a sua vida está assim, está parecendo um mar revolto. As ondas têm subido, têm querido naufragar o seu barco. E você fica lá. O que você precisa fazer é o que Jesus disse: mar, aquieta-te em nome de Jesus. Problema, aquieta-te em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, amém? A autoridade foi nos dada. Isso não pode tomar sua alegria, filho, porque dias de tempestades todos nós temos. E teremos. Dias maus todos nós temos e teremos. Agora nós temos a autoridade de continuar a sermos alegres no Senhor, porque não é as circunstâncias que movem o nosso coração, amém? Não é. Jesus não ficou nem um pouco abatido por causa das ondas. Pelo contrário, ele estava descansando, dormindo. É o que nós precisamos fazer. Isso é alegria. Uma pessoa alegre, né, ela sempre vai ser moderada. Essa é a quarta exortação que Paulo nos dá. Versículo 5, ele diz: seja a vossa inquietação notória. Em outra tradução fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aqui na minha Bíblia aqui ele fala que seja a vossa inquietação, a vossa moderação notória. Quando o mar se revolta, você fica como? Inquieto? Ou você é uma pessoa moderada? Moderação significa tranquilidade, paciência e tolerância. Você precisa ser moderado. Além da moderação, uma pessoa que não é moderada, ela não consegue ter as suas emoções no controle. Aí fica uma pessoa, como nós conhecemos, chamada assim: você viu lá fulano? É desequilibrado. Por quê? É uma pessoa que não é moderada, que não tem controle das suas emoções. E aí fica aparecendo esse mar revolto. Quando na verdade precisa falar: aquieta. O salmista parava na frente do espelho, provavelmente, e ele orava ao Senhor, falando a si mesmo. Ele falava: ó minha alma, por que está abatida dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Está vendo? A alma dele estava inquieta, mas ele declarava: espera em Deus, confia nele. Nos dias de tribulação, que a alegria está querendo se desvair, faça a mesma coisa. Fala: ó minha alma, por que está querendo se entristecer? Por que eu estou perdendo a moderação? Por que eu não estou tranquilo, não estou paciente, não estou tolerante? Espera em Deus. Espera em Deus. Confia nele. Ele vai agir em seu favor. Ele vai agir. Uma pessoa moderada, ela mantém a paz, a tranquilidade. E ela declara às águas a se tranquilizar em sua vida. Em quinto lugar, não andemos ansiosos, diz o verso 6, a parte A. Ele diz assim: não esteja inquieto por coisa alguma. Em outras traduções fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra ansiedade no grego significa mente, né? Mente dividida. A pessoa ansiosa, ela tem a mente dividida entre dois pensamentos. Porque o ansioso é assim: será se vai, não vai? Será se vai dar certo, não vai? E o que ele está fazendo? Ele está dividindo. Você pode ver, toda ansiedade, ela vem de uma divisão de pensamentos. Uma divisão de crença, de sentimentos. O ansioso não tem estabilidade. Uma mente dividida tem faculdades comprometidas e afetadas, inclusive pode ser até anulado. A pessoa chega a viver num nível tão grande de ansiedade que ele não consegue discernir do real para o fictício.
Ele tem as suas faculdades comprometidas e pode chegar até se anular por tamanho grau de ansiedade. A percepção da realidade fica distorcida. Uma pessoa ansiosa, ela, às vezes, tem dificuldade de identificar o que é real. Você quer ver? A pessoa ansiosa que sai para fazer negócio, para comprar alguma coisa. Meu irmão, se pega um vendedor malicioso, compra gato por lebre. Por quê? Porque dependendo do grau de ansiedade, a pessoa não consegue discernir, não consegue parar e ver o que é real, o que é palpável, do que é o engano. E aí, cai em golpe, ou compra coisas que depois não tem condições de arcar com a responsabilidade, por causa do nível de ansiedade. Então o texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não há como mantermos a paz se nós andarmos ansioso. Eu sei que todos nós temos um nível de ansiedade. E você sabe que quando a sua ansiedade está querendo se elevar, uma das coisas que sai de você é a paz. Você começa a ficar, em outras palavras, descontrolado. Então não temos como nós sermos ansiosos e termos paz. Se você tem um nível muito grande de ansiedade, você tem que realmente clamar ao Senhor para ser liberto e se posicionar como qual. Mantemos a paz quando nós vencemos a ansiedade. A forma de vencer a ansiedade, você sabe qual é? Fala para a pessoa só, fala, a forma de vencer a ansiedade. Não, irmão, cutuca aí e fala, a forma de você vencer a ansiedade, que aqui eu sei do monte de ansioso. A forma de você vencer a ansiedade, fala assim, é orando. É. Difícil, né? Orando. Por quê? A oração nos leva a tomar 3 atitudes. Não é aquela oração assim, pastor, Deus tira a ansiedade, Deus tira a ansiedade, não é essa oração não. É você ter um relacionamento com Deus. Porque quando você ora, você abre o seu coração, você abre a sua mente e você abre as suas mãos. Sabe para quê? Para receber tudo de Deus, sem você fazer nada. O ansioso, ele sempre quer fazer alguma coisa. Então, quando ele ora, ele abre a mente dele, o coração dele e a mão dele. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho o que fazer. Aí Deus fala, então agora eu que faço. Porque você não tem mais o que dar. Agora você só tem que receber do Senhor. Quem entendeu? Amém? Você pegou isso aí? Você vence. Você fala, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para vencer isso. Mas está aqui, a minha mente, meu coração e minhas mãos. Aí o Senhor derrama sobre você. Em sexto lugar, Paulo nos dá uma orientação, ainda no verso 6, na parte B, ao verso 7. Olha o que ele diz. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala a essa igreja, apresente-se, a sua petição e a sua oração e súplica com ações de graça. Deixa eu dar apenas um contexto aqui de Filipenses 4. Você sabe que Paulo estava preso, né? Paulo está preso escrevendo isso. Ele fala, olha, andeis ansiosos, se alegra. Imagina o cara preso por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Resolvendo uma picuinha de irmãs. Você sabe, você viu o nome de 2 mulheres lá? Elas estavam brigando. Uma contendazinha dentro da igreja. Coisa que aconteceu só no passado. Hoje não acontece mais não, né? Estava tendo uma discordância. Paulo fala, olha, fala para essas irmãs não andarem em discordância. Pelo contrário, elas são cooperadoras do Evangelho. Como foi? Aí ele cita o nome de uma Clemente, né, se eu não me engano. Também cooperadores do Evangelho. Porque nós temos que se alegrar no Senhor. O cara está preso por causa do Evangelho. Ele está dizendo essas coisas tão maravilhosas. O cara tinha paz no coração. E aí ele fala, olha,
Vocês têm que se apresentar ao Senhor com as suas súplicas, com as suas necessidades em oração ao Senhor. Mas não é uma oração apenas com uma listinha, mas é uma oração com ações de graça. É falando, Senhor, obrigado. Está aqui a situação, Senhor, mas obrigado. Eu te louvo. É apresentar a vida daquele irmão, daquela irmã que às vezes nos pisa no calo. Você fala, Senhor, obrigado que eu tenho aprendido tanto com esse irmão. Nós somos cooperadores de jugo. Obrigado, Senhor. Eu te louvo pela vida dele, pela vida dela. Do filho, da filha, do cônjuge, do parente, não sei. Do amigo, do patrão, do chefe. Quantas pessoas que nós somos companheiros de jugo em diversas áreas da nossa vida. E às vezes você vai falar isso ainda em situações adversas, como Paulo estava preso. Mas ele não se desanimava, porque era o Senhor que trazia do Senhor a alegria para Paulo. E ele poderia falar, olha, apresente isso aí diante do Senhor, com oração e súplicas e ações de graça. Essa é a maneira que o diabo é vencido. Quando você se apresenta circunstâncias ao Senhor. Agora, o inverso também é verdade. Você sabe como que o diabo escraviza? Através do medo, da opressão. E aí você vai ficando cada vez mais afugentado, cada vez mais caído. Falando, aquela igreja ninguém gosta de mim. Ninguém dá atenção para mim. E aí você está vendo? Você se oprimindo, ficando com mais medo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, você vai ver que o escritor de Hebreus, creio eu que é Paulo, ele também dá uma orientação que o diabo foi vencido por meio da morte de Jesus, e por meio dessa morte também nós o vencemos e somos livres do pavor e da morte. Agora nós, porém, devemos viver uma vida sem medo. Você não precisa ter medo, filho. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos conhece. Somos conhecidos do Senhor, o Deus da paz. Romanos capítulo 15, versículo 35. O Deus de paz seja com todos vós. O Deus de paz é com você, então por que você teme? Porque há medo no seu coração apenas para te afugentar, apenas para te oprimir. O Deus de paz vai esmagar todo espírito de medo que esteja sobre a sua vida. Você precisa apenas se posicionar com esse Deus e viver essa verdade. Mas no verso 7 ainda tem uma manifestação da graça aqui também. Versículo 7 ele diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Deus de paz, Ele guarda o seu coração e os seus pensamentos. É muita graça, é muito favor sermos guardados nele. A graça é o favor imerecido de Deus, não com base no que nós fizemos, não. É com base no que Jesus fez. E é isso que vence o maligno, amém? É pelo que Jesus fez. É isso que vence o medo na sua vida, é pelo que Jesus fez. Eu quero terminar dando a última instrução que o texto nos fala, a qual lemos, versículo 8, versículo 9. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. E aqui ele dá uma lista, ele dá uma receita, parece uma receita de bolo. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Ele fala que essas coisas têm que estar na nossa mente. O que também o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Para que nós mantemos agora a paz
sobre a nossa vida, nós temos que controlar a nossa mente. Ah, pastor, ninguém controla os pensamentos. Para com isso, filho. Talvez você não tenha como controlar o pensamento chegar na sua mente, mas dele permanecer lá, você controla, sim. Pastor, como que eu faço para tirar um pensamento da minha mente? Substitua. Você quer ver? Você já foi numa loja, em algum lugar, está aquela musiquinha do Capiroto? Um dia, o que é a música do Capiroto, irmãos? Aquelas músicas depravadas. E aquele negócio, você sai da loja, parece que aquele negócio fica na sua cabeça. Que isso geralmente a gente encontra em loja, supermercado, aquelas musiquinhas tocando, que fica. Um dia, a minha esposa trabalhava num lugar ali, aí do lado tinha uma loja que cantava a música de Dois Passitos. Mas pensa na música chata. Nós estávamos ajudando ali a colocar as coisas lá dentro. Passou o dia inteiro aquela mesma música de Dois Passitos. Meu Deus do céu. Cheguei em casa, aquele negócio de Dois Passitos na minha cabeça. Eu falei, mas que coisa do Capiroto, rapaz. Como que você tira isso da mente? Substituindo. Põe um louvor na sua... Começa a ouvir um louvor. Começa a ler pensamento impuro. Vai para a palavra, filho. Vai ler a Bíblia. Vai pensar nas coisas do céu. Os pensamentos, eles começam a ser o quê? Substituídos. Aí você começa a ter paz. Você começa uma abundância de vida. Agora, não vem com essa que nós não conseguimos controlar. Aquela expressão que você já ouviu por diversas vezes. Talvez você não tenha como impedir um pássaro pousar na sua cabeça, mas fazer um ninho você tem. Então, nós não pedimos chegar aos pensamentos, mas dele fazer morada ali, dele criar raiz, aí sim. Os nossos pensamentos moldam o nosso comportamento. Sabia disso? Seus pensamentos são um reflexo do seu comportamento e da sua crença. Por isso tem muita gente que crê errado, porque tem pensamentos errados e, por fim, comportamentos errados. Quero te convidar a você se colocar de pé, ministério de louvor. Ainda no versículo 9, põe aí o versículo 9, por favor. Olha o que ele diz. Isso aqui me chamou muita atenção. Ele diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim. Paulo, ele termina essa parte da carta falando assim: olha, aquilo que vocês, quem está aí? Amém? Aquilo que vocês aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim. Eu estou falando de um homem que estava preso por causa do Evangelho. E uma das coisas que ele talvez se alegrou de falar para essa igreja foi isso: sejam meus imitadores. Aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram de mim, pratiquem, copiem. Agora, eu quero trazer você para o ano de 2021, 12 de dezembro de 2021. As pessoas da sua casa podem copiar você, aquilo que elas aprendem de você, aquilo que elas recebem de você, aquilo que elas ouvem de você, aquilo que elas veem você fazendo. A igreja de Jesus pode copiar. Hoje nós podemos chegar e falar como Paulo. Pode olhar para mim. Ah, pastor, mas eu só falei. Eu sei, filhão. Ninguém está cobrando perfeição, e nem Paulo era. Quem esteve no culto domingo, quinta aqui, ouviu aquilo que ele fala no capítulo 3, em relação a quem ele era. Ele falava assim: olha, se tem algo que uma pessoa pode se orgulhar, talvez seria eu, porque eu sou fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, do povo de Israel. E disso eu abro mão, eu não me orgulho. Pelo contrário, aprenda de mim. E aí ele dá aquela receita que nós vimos no versículo
anterior. O Senhor espera, amados, que a gente tenha paz. Mas não uma paz que sai de nós. Se você estiver esperando uma paz que sai de você, você está frito na banha do macaco. Porque a paz de você é momentânea. Se você estiver esperando uma paz que sai de mim, tem dia que eu não vou conseguir te corresponder como você deseja. Se um dia você estiver esperando paz da sua família, você vai se frustrar, porque talvez eles não vão corresponder. Pastor, mas esse mundo não vai mudar? Para pior, filho, para pior. As coisas têm se estreitado cada vez mais, principalmente para aqueles que amam a Jesus. Por isso que a nossa paz tem que estar no Senhor, tem que ser o Senhor. Deus, Ele deseja que você viva em paz, que você tenha abundância de paz. Mas você precisa se posicionar, se comprometer, ser cooperador, ter unidade. Viver uma vida de unidade, plenitude com o Espírito Santo e com a igreja de Jesus. Porque fora disso, filho, você não consegue. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque não sou eu, é a palavra. Precisamos nós nos comprometermos, buscarmos a unidade, o conhecimento que vem do céu. E não só nos dias de alegria, não, filho. Essa busca tem que ser maior nos dias de tribulação. Feche seus olhos, chorar pela sua vida. Pai, tua igreja está aqui reunida em teu nome, Senhor. E eu te louvo pela vida da tua igreja aqui, que está no prédio, que está nos outros lugares, nos lares, e em outros lugares. Que o Senhor, que é o Deus de paz, conceda paz ao coração dessas vidas que me ouvem neste momento, ó Pai. Que todo espírito de tristeza saia em nome de Jesus. Que todo espírito de morte saia em nome de Jesus. Que todo espírito que vem causar abatimento, que vem causar depressão, que vem causar tristezas profundas, saia em nome de Jesus. Ó Pai, nós pedimos que não fique o espaço vazio, mas que o Espírito do Senhor inunda este coração agora, Pai, e encha da alegria, e que essa alegria produza força, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nesse coração, que nessa alma, nesse momento, Senhor, o Espírito Santo do Senhor produza uma alegria abundante, transbordante. Não uma alegria apenas de sorriso, mas a alegria da alma, Senhor. Eu peço não por mim, Pai, mas em favor deste Senhor que me ouve nessa hora. Mas se há graça, se há favor, que o Senhor também me inclua, Pai. Eu peço pela tua igreja que ela encontre paz no Senhor. Que ela encontre paz no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja conosco. Nós vamos estar adorando o Senhor. E você vai poder mergulhar no Senhor nesse momento em adoração. E realmente fazer como Paulo diz, se entregar ao Senhor, unir o seu espírito com o espírito do Senhor, e depois nós estamos em liberdade, em nome de Jesus.